Professor, o sonho da minha vida é tocar o violão. Eu acho o som tão lindo. Eu escuto o violão, eu fico maravilhada, assim, eu quero aprender a tocar violão, mas eu não sei se eu consigo, porque ninguém da minha família toca violão. Então, essa dúvida sempre chega para mim pelo Instagram, também pelo WhatsApp, com os futuros alunos de violão, e eles perguntam exatamente isso. Dá para aprender a tocar violão mesmo sem ninguém na família que toque esse instrumento? Então, neste vídeo, eu vou conversar um pouquinho sobre vocês, sobre esse assunto, contar um pouquinho da minha experiência, para a gente entender de uma vez por todas se dá para tocar violão sem ter ninguém na família que toca esse instrumento. Eu sou o professor Eric e aqui no canal da Vinil você tem conteúdos para iniciantes no violão. Então, se você já é inscrito, já deixa aqui o seu like. E se você não é inscrito, considere se inscrever no canal e também curtir o vídeo só depois, lá no final, se esse vídeo te agregar com alguma informação. Primeira coisa que eu vou falar aqui neste vídeo é algo que é muito simples e básico, mas é fundamental para a gente entender todo o raciocínio aqui que eu vou falar para vocês. Música é linguagem. O que eu quero dizer com isso? A linguagem, ela é algo que você aprende com o passar do tempo. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês português, porque eu aprendi português, porque eu moro no Brasil, minha família falava português e logo eu aprendi esse idioma. Se eu tivesse nascido na Alemanha, eu falaria alemão. Se eu tivesse nascido na Rússia, eu falaria russo, familiares russos. Então, a música é uma linguagem. Logo, você consegue dominar o instrumento e tocar se você está no meio, está inserido dentro de uma linguagem. Então, por exemplo, imagine uma pessoa que está no contexto de uma escola de samba no Rio de Janeiro. Então, os pais estão envolvidos com os desfiles, os avós já estavam envolvidos, existe toda uma lógica na família onde as pessoas gostam da escola de samba, gostam do evento carnaval em si. Então, se uma criança nasce naquele contexto, a tendência é que ela conheça muito auditivamente músicas de escolas de samba e provavelmente essa pessoa consegue, depois, se ela for aprender a tocar um instrumento, reproduzir os sons que ela escuta daquele contexto, da escola de samba. Outro contexto, por exemplo, uma pessoa que mora numa chácara, numa roça. Então a pessoa tá lá o tempo inteiro, é música sertaneja. Aquela música sertaneja raiz que o pessoal escuta na rádio, 5 da manhã, liga aquele radinho, e é música sertaneja de manhã, de tarde, de noite. É o pessoal, chega lá uma pessoa na chácara que toca um pouquinho de acordeon, aí todo mundo se reúne e canta, aí chega uma pessoa com violão, chega outra pessoa com a viola, toca e canta as músicas sertanejas. Se uma criança nasce naquele meio, a tendência é que ela consiga reproduzir depois aquele estímulo musical que ela está escutando desde sempre. Desse modo, como a música é uma linguagem, a tendência é que a gente consiga se desenvolver bastante com um contexto musical. Isso não quer dizer que naquele primeiro caso, uma criança nunca pegou um cavaquinho na vida, ela vai pegar um cavaquinho, ela escutou tanto enredos de escola de samba, vai sair tocando. Isso não vai acontecer. Do mesmo modo que uma criança que nasceu nessa chácara com música sertaneja não vai pegar aqui um violão, uma viola caipira e sair tocando modas aqui imediatamente. Então, é um processo, porque para tocar um instrumento, você precisa ter domínio técnico. Mas, como você está inserido no meio da linguagem, tudo isso pode ser um pouco mais fácil para você. Agora eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu comecei a tocar violão entre 14 e 15 anos, mas eu já queria e de fato tinha o desejo de aprender por volta dos 12, 13 anos. Então, um pouquinho antes do teu instrumento, eu já estava doido para aprender a tocar violão. Mas na minha família não tinha ninguém que tocava e não me lembro de ninguém da minha família tocando um instrumento, sim, para valer, né? Eu já vi algumas experiências, por exemplo, meu pai eu lembro de
ter comprado um teclado uma vez e ficava tentando tirar umas melodias do Roberto Carlos. Mas era só assim, ele tentando tirar de ouvido as notas e basicamente o que eu lembro é isso. E também já vi assim, por exemplo, o meu avô materno ter falado que já tinha um contato com o acordeon um pouquinho, mas era por relato dele. Eu não escutei e nem vi ele tocando esse instrumento. Então a minha família não é uma família de músicos, mas eu tinha vontade de aprender a tocar violão. E aí o que acontece? Quando eu ganhei o instrumento, entre 14 e 15 anos, eu comecei a aprender. Um pouco depois, né, eu entrei na aula de violão, comecei a tirar as minhas músicas e aconteceu uma coisa muito interessante. O meu irmão do meio, um pouquinho depois que eu comecei a aprender a tocar violão, ele começou a aprender a tocar teclado. Então ele começou a aprender meio que sozinho, um pouquinho depois ele começou a fazer aula. Algumas vezes eu pegava uma música no violão e tentava passar alguma coisa para ele no teclado. Ó, essa nota é aqui, procura essa nota no teclado. A gente foi meio que conversando sobre uma linguagem. Lembra que eu falei no início do vídeo? Sobre essa linguagem da música e nós dois estávamos aprendendo. E na escola eu tinha alguns amigos que tocavam. Então, o que acontece? Às vezes eu levava o violão, aí chegava a pessoa, oh, que legal, deixa eu tocar aqui uma música. E aí eu tocava uma música também. Então, nesse ponto, eu comecei a ter mais relacionamento com pessoas, né, fazendo amizades mesmo com pessoas que tocavam instrumentos. Às vezes violão, às vezes guitarra. E desse modo, eu comecei a fazer muito amigos com a música. E desse modo, esse meio me deu uma boa base para eu ampliar aqui os meus estudos no violão. Por exemplo, meu amigo Fernando, na época que eu estava aprendendo a tocar violão, ele já tocava um pouquinho lá na minha cidade, em Santa Bárbara, Minas Gerais. E ele tocava um pouquinho de violão e eu estava aprendendo a tocar. E aí ele uma vez chegou para mim e falou assim: pô, cara, você só toca esse ritmo aí no violão e você faz aula de violão? Puxa vida, pelo amor de Deus. Eu fiquei assim, pé da vida. Eu voltei pra aula com meu professor, falei: me ensina outro ritmo aí que eu tenho que tocar outro ritmo. Eu aprendi um outro ritmo e mostrei pro meu amigo, falei: ó, toma aqui, ó, outro ritmo. E aí depois, um pouquinho depois, eu percebi que o Fernando só tocava 3 músicas. E aí eu falei com ele: pô, Fernando, você só toca 3 músicas desde que eu te conheço? Pelo amor de Deus. O Fernando ficou louco, foi lá, correu e aprendeu outras músicas e foi me mostrar: toma essa outra música. E aí, nesse contexto, claro que de um modo mais saudável, né? A gente foi evoluindo juntos. A gente foi tocando, eu tocando um pouquinho, ele tocava outras coisas. Aí, de repente, eu comecei a fazer alguns solos para músicas que ele tocava. Ele começou a criar as músicas dele. E aí, eu comecei a tocar junto das músicas dele. E aí, meu outro amigo tocava outro instrumento, veio para aprender e tocar com a gente. O meu irmão que tocava teclado começou a tentar tocar com a gente. E quando a gente viu, a gente estava montando um conjunto. A gente começou a montar uma banda mesmo para tocar. E depois de um certo tempo a gente começou até a ganhar dinheiro com isso. A gente começou a tocar na noite lá na minha cidade. A gente tocava nos trailers, pizzaria e ganhava dinheiro e ganhava lanche. Isso para um adolescente entrando na fase adulta da vida era excelente. A gente estava feliz da vida. Morava na casa dos pais, ganhava um dinheiro com a música e fazia o que a gente queria com pessoas que a gente gostava. Então eu estava inserido no meio ali onde muita gente estava aprendendo a tocar um instrumento. No meu caso, eu estava aprendendo a tocar violão, depois eu passei para guitarra, mesclei os 2 instrumentos e depois eu voltei mais às origens no violão. Então tudo isso influenciou para que eu pudesse desenvolver aqui o meu instrumento e desenvolver a minha prática musical. E agora vamos responder a pergunta inicial do vídeo: se é possível aprender a tocar violão sem ninguém na família que toca. Pela minha experiência, é possível dizer que é possível sim tocar um instrumento sem ter ninguém na família que toque o instrumento. Eu quis muito aprender a tocar violão, insisti, treinei bastante para que isso acontecesse. Mas teve um fator que facilitou bastante, que foram os meus amigos e o meu irmão, que estavam aprendendo a tocar instrumentos, e a gente começou a aprender a tocar juntos. Então,
Eu aprendi uma música, meu outro amigo aprendia outra, eu falava, que legal, me ensina essa música, me ensina essa passagem, me ensina esse acorde. Então esse meio ajudou a gente a desenvolver essa linguagem da música. Então essas amizades que eu cultivo até hoje foram importantíssimas para que eu pudesse aprender a tocar esse instrumento aqui. Então, é claro que você, às vezes não tem ninguém que toque instrumento perto de você, mas você pode conhecer outras pessoas através do próprio violão. Você pode tocar violão dentro de uma situação, alguém naquela situação fala: "O meu irmão toca. Nossa, ele toca bem, toca tal música". Aí você conhece o irmão daquela pessoa, aí vocês tocam juntos, e aí de repente aparece uma outra pessoa. Enfim, como eu disse que a música é uma linguagem, se você começa a conversar sobre música, vai aparecendo músicos, vai aparecendo pessoas que tocam o instrumento, e dessa maneira você consegue ir se desenvolvendo também. Então, o que eu sugiro a você, quer aprender a tocar o violão, não tem ninguém na família que toca? Aprenda mesmo assim, continue aprendendo, tente, pratique bastante, escute muita música, faça muitas aulas, treine bastante. Mas quando você conhecer pessoas que tocam instrumento, conheça as pessoas, toque com elas, mesmo que seja uma pessoa que toca bastante e você está aprendendo, de certo modo você às vezes consegue aprender alguma coisa com aquela pessoa tocando, não precisa ter vergonha nesse ponto. Então, é sempre importante que você tenha contato com pessoas que estão tocando, pessoas que estão aprendendo a tocar instrumento, para que você também se desenvolva. É isso aí, se você gostou aqui desse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva no vídeo e também me diz aí nos comentários, como que você aprendeu a tocar violão? Você tinha pessoas na família que tocavam e aí você conseguiu aprender mais rápido? Ou não, você começou a aprender sozinho, que foi o meu caso? Escreva aqui nos comentários que eu gostaria muito de saber. Um abraço então, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima semana, com outro conteúdo sobre violão aqui no canal da Vinil. Grande abraço e até mais!